A mudança de olhar tem sido uma grandiosa ferramenta neste tempo de transformações das energias planetárias. É fundamental que estejam atentos para não caírem em armadilhas que os enveredem de volta às velhas energias, pois elas buscam sobreviver por meio dos menos atentos e têm se apresentado de forma sutil, como culpa, julgamento e controle, vibrações que ainda são percebidas bem fortemente em algumas programações. Fiquem atentos aos sinais dessas vibrações. Reconheçam e agradeçam a manifestação para liberá-las. Não entrem nas energias, apenas observem o campo. São energias se esvaindo. Não potencializem o campo com frustrações de auto-julgamento. Nada disso mais é vocês. Há uma grande diferença a ser observada nesse tempo de verdades. Os mostradores de caminho os conduziam para mais prisões, como ovelhas. Indivíduos considerados capacitados para falar, e mais que isso, para ser representantes de Deus na Terra, cometeram verdadeiros absurdos e crimes, como é o caso da Igreja Católica, que prega ainda em nome desse Deus. Em nome de Deus e espiritualidade, disfarçados de mestres e gurus, filosofaram em nome dele e com promessas de vida plena, manipularam por muito tempo uma grande parcela da humanidade dentro de regras impostas que serviam aos próprios interesses. Criou-se um sistema de crença de pecados, dos quais muitos não conseguem sair até hoje. Crenças que fazem parte de um sistema de crueldade ainda presente na maioria das igrejas até o dia de hoje. E ainda há as terapias revolucionárias, que criam sistemas de prisão disfarçados de graduações espirituais. Como se isso fosse possível. Alimentam egos vaidosos por reconhecimento e supremacia de uma falsa elevação espiritual, mas que não passam de prisões e falsas curas. A verdade está sendo revelada e a ilusão desvelada diante dos olhos de todos vocês que estiveram cegos por séculos e séculos e agora conseguem perceber que nenhuma dessas propostas, sejam elas religiosas ou terapêuticas, possibilitou ou possibilita ao homem conhecer a si mesmo, como observado pelo velho sábio Sócrates, um dos poucos que conhecia essa verdade e percebeu de uma forma muito clara a cegueira humana. Por isso, estimulava os seus discípulos a primeiramente se conhecerem, pois ele sabia que a partir disso eles teriam acesso ao universo. Ele estava certo. Vocês já sabem que são o próprio universo em manifestação. Não era utopia como muitos pensavam. Com todas essas propostas de falsos curadores, falsos mestres e falsos gurus, a espiritualidade se tornou um atrativo como profissão e por isso não há energia. Faz parte da programação mental. Como não há cura para a ilusão, vocês se tornaram cada vez mais incrédulos da própria grandeza e presos a paliativos oferecidos pelos ávidos por poder sobre a dor que vocês ofereciam, fazendo parte da experiência que foi proposta e agora se encerra. Sem perceberem, vocês alimentaram por eras
todo esse sistema de prisão em que estiveram servindo na inconsciência. Vejam como funcionou sem que percebessem. Paliativo tem origem do latim pallium, que metaforicamente significa tapar, disfarçar ou encobrir, mas também quer dizer cobrir, amparar, abrigar. O caminho mostrado por esses ilusórios mostradores eram verdadeiros currais que simbolicamente eram definidos pela Igreja como o lugar onde as ovelhas deveriam ficar protegidas dos lobos, os demônios, que na ilusão era a forma de criar uma comunidade, um lugar onde os fiéis atuam. Ali se dão os acontecimentos que irão afetar a todos, exigindo as soluções e providências necessárias para que permaneçam unidos. Evidentemente, era só um sistema de controle para que os mostradores de caminhos tivessem acesso a todas as mazelas de suas ovelhas, sendo também uma forma de manipulação em relação aos pecados, principalmente pelas confissões dos inocentes manipulados, dando alimento para cães famintos por controle da população. Os cegos confiam em quem eles imaginam que enxergam, e foi isso que aconteceu com vocês durante os séculos. Permitiram ser guiados, e assim se fez a experiência humana, cego guiando cegos. Vocês acreditaram mais nos outros do que em vocês mesmos. Seguiram rotas que não demarcaram. Os caminhos mostrados até agora serviram para deixá-los cada vez mais distantes de sua própria essência, mais distantes da verdade que vocês são. Jesus como uma exceção, sendo ele luz em tempos de escuridão, deixou a semente que hoje germinou e floresceu em alguns que seguiram seus ensinamentos fora das crenças religiosas. Nesses tempos de novas informações, é importante lembrar que a humanidade não precisa de religião nem de doutrinadores, e muito menos de curadores. As dores não precisam ser doutrinadas nem curadas. As dores precisam ser reconhecidas pela energia da compaixão, pela experiência ter sido como foi. Apenas isso muda a vibração. É isso que eleva. Acreditem. Vocês precisam se lembrar. Não é cura o que devem buscar, mas sim clareza, informação que os liberte das ilusões de dor que viveram até agora. Vocês precisam apenas despertar. Muitos de vocês estão sendo habilitados para esse novo movimento planetário de desconstrução, em que também não cabe mais nada dos velhos padrões de mostradores de caminhos, que apenas cultiva mais dor nas prisões de crenças limitantes oferecidas. Os novos humanos não mostram caminhos, eles abrem os caminhos, criando as passagens onde o ego não consegue se fazer presente. São humanos que estão no meio da ponte, que entre os dois mundos servem de farol, encorajando quem decidiu fazer a caminhada de volta para casa, ou seja, os que decidiram acreditar no próprio potencial divino e avançar rumo ao desconhecido, que é a base dos primeiros passos. Cocriam a nova realidade, os novos portais. São pessoas que já fizeram a travessia e já circularam em várias plataformas ou paralelos, compreendendo cada vez mais o jogo, e por isso saíram do tabuleiro de ilusões. Observem apenas.
Quando podem, auxiliem a saída de quem em forte propósito deseja sair também da ignorância da programação mental aprisionada na ilusão de poder e controle. São pessoas comuns, totalmente curadas de velhas crenças, despretensiosas. Falam do que vivem em verdade. Não estão vinculadas a nenhum tipo de velhas teorias, nem modelos pré-estabelecidos de vida. Saíram das prisões religiosas da culpa máxima e das criações mentais de demônios. Por serem totalmente livres, não se adaptam a nenhuma construção de valores sociais na tentativa de pertencer a determinados grupos. Muito pelo contrário, já deixaram esse modelo de preocupação de serem aceitos. O caminho do despertar para esses novos humanos vem antes de qualquer